tarde na paz do Senhor. Amém. Uma boa tarde, uma boa noite a você que nos assiste também. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Todos são muito bem-vindos. E eu quero dizer que é muito bom estar aqui e te ver aqui. Como é bom. Como é bom olhar para vocês. E eu lembro que o pastor, quando vinha pregar aqui, que não tinha ninguém na igreja, ele falou como é difícil ficar olhando para a telinha. Mas é maravilhoso olhar para o rostinho de vocês. Que Deus abençoe sua vida. Vamos abrir a Bíblia, por favor, Isaías capítulo 9. Leiamos os 9 primeiros versículos. Desculpa, 7, os primeiros 7. Isaías capítulo 9. Muito bom ver alguns irmãos que há muito tempo não vinha cultuar conosco. Que maravilha podermos estar juntos novamente, né? Glória a Deus. Mesmo ainda com algumas limitações, distanciamento, higienização, mas glória a Deus, podemos estar aqui. Ainda não podemos agarrar, dar aquele abraço gostoso, mas logo vamos poder. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer um conselheiro maravilhoso, nós temos. Nós temos o Pai da eternidade. Nós temos o Príncipe da paz. E é a esse que nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo que tu és. Te agradecer, papai, porque nós podemos nos achegar a ti, através de Cristo Jesus. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso a ti. Obrigada, Senhor, obrigada. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos na tua presença. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui chegou, cada irmã. Obrigada por aqueles, ó Deus, que estão assistindo. Muito obrigada, Senhor.
que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre cada um, que o teu braço forte, que não está encolhido, que o Senhor possa alcançar a cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe a limitação, sabe, ó Deus, a dificuldade que está enfrentando, que o Senhor possa visitar agora, em nome de Jesus, cada um. Seja, Senhor, com a Karen, a recuperação dela. Nós já te agradecemos, porque os primeiros dias ou os piores dias já passaram. Muito obrigada por estar restabelecendo a saúde da Karen, ter poupado o pastor David, a mãe dela. Obrigada, Senhor, obrigada por cuidar do Rafael. Muito obrigada, Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue cuidando deles, sustentando, curando completamente. Jesus. Assim também o Danilo, o esposo da Natália. Obrigada por ter cuidado dele, estar cuidando. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando dele. A Heloísa também, Senhor, que tem passado tantas dores. Que a tua mão curadora, que o teu bálsamo curador seja derramado sobre ela, sobre cada enfermo, em nome de Jesus. Mas se tem alguém enfermo da alma, que o seu bálsamo seja derramado agora, em nome de Jesus, e que essas pessoas sejam curadas para a honra e para a glória do teu nome. Visita, Senhor, também, ó Deus, a sobrinha ou a prima da Vasti. O Senhor conhece e sabe, ó Pai, o que essa moça tem passado. Cura, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode curar, e é em tuas mãos que nós a colocamos. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Assim como o Senhor curou, ou deu, Senhor, os primeiros, está dando o socorro para o Vladimir, para o Vandinho. Eu clamo agora pelo Vladimir. O Senhor sabe o que esse homem está passando, onde ele precisa da tua mão protetora, e nós o colocamos em tuas mãos, porque não há lugar melhor para se estar do que nas tuas mãos. O Senhor tem a cura, o Senhor tem a solução para todos os problemas, e é em tuas mãos que nós os colocamos, crendo que o Senhor vai dar a vitória a cada um, em nome de Jesus. Nós oferecemos esse culto, Senhor, a Ti. Que seja, Pai, tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos clamar ao Deus que tudo pode, aquele que é o Deus presente, o nosso socorro presente. No momento da angústia, nós clamamos a Ti, e nós oferecemos a Ti esse culto, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Quero te convidar a ficar de pé, com o nosso coração cheio de amor pelo nosso Deus, cheio de alegria, cheio de gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Ah, Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, Senhor. Que o Teu reino venha sobre nós, Senhor. Que o Teu governo venha sobre nós, Senhor. Se você pode, levanta bem alto as suas mãos e aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle. Aleluia! Vem conosco adorar esse Deus. Esta é a hora da adoração.
aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Ele é maravilhoso, poderoso, soberano. Oh, glória a Deus. Quantos aqui têm sede da presença de Deus? Quantos aqui querem que o Espírito Santo que habita em você venha te queimar com o fogo dele, venha queimar o teu coração? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, olha, eu estou aqui nesta noite clamando, eu estou sedento de ti, Senhor. Vem, incendeia meu coração, incendeia minha alma de amor por ti, Senhor. Oh, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre.
aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Você está feliz de estar na casa do Senhor, meu irmão? Não sei se você se lembra, mas até um tempo atrás não existia isso. A gente não conseguia olhar o nosso irmão, olhar no olho dele e falar: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Isso, glória a Deus. A igreja de pé, em oração. Glorifica, meu irmão, glorifica. Dá glória a Deus. Neste momento nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Amém? Você que trouxe, pegue seu dízimo, sua oferta. Se você não trouxe, coloca a mão no teu coração. Oferta a tua vida ao Senhor. Diz para Ele assim: eis-me aqui, Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que temos, tudo que somos, Pai, pois sabemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha sobre o Teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, coloca a paz no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Te servir com a nossa fidelidade, Pai. Deus, então recebe toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Senhor. E nesse momento, Senhor, toda a nossa oferta, todos os nossos dízimos, Senhor, Pai, que tudo venha a ser administrado para a Tua glória, tudo venha a ser feito para Te honrar, Te engrandecer, Senhor. É por isso que nós existimos, Pai, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Pode trazer, querido. Aleluia. Que o reino de Deus venha sobre nós. Que o seu governo venha sobre nós. Te adoramos, Pai, te honramos. Eu perdi o tempo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é, oh aleluia, nos céus, deixa os céus descer na terra como é, nos céus, deixa os céus descer. Aleluia. Te glorificamos, Senhor, te adoramos, Pai. Venha o teu reino sobre nós. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na
os teus olhos fechados. Com os seus olhos fechados, coloque diante do Senhor aquilo que está afligindo o teu coração esta noite. O reino de Deus vem sobre nós quando nós clamamos. O governo do nosso Deus vem sobre nós quando nós clamamos. A presença do nosso Deus está aqui nesta noite, Ele está ouvindo o teu clamor. Ah, Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Oh Deus, alcança aqueles que precisam de um socorro nessa hora, Pai. Alcança aqueles que estão aflitos, que estão oprimidos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão com sua mente cativa, aprisionada em prisões, em nome de Jesus, liberta essas mentes aprisionadas, liberta a alma que está presa em grilhões, Senhor. Em nome de Jesus, toda alma que está aprisionada seja liberta nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, vá alcançando os corações nesta noite, aqui nesse lugar, naqueles que estão em casa, Pai, os familiares, em nome de Jesus. Senhor, entra nas casas nesta noite, com o poder de libertação, com o poder de cura, com o poder de restauração. Vai nos leitos de hospitais com a Tua presença, Senhor. Alcança aqueles que estão enfermos, alcança aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Oh, em nome de Jesus, todo câncer vai embora, todo mal vai embora, em nome de Jesus. Ah, que a Tua presença, Senhor, alcance cada vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo salvação, em nome de Jesus, porque Teu é o reino, porque Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Aleluia, oh glória a Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque dele é o reino para todo sempre. Amém? Esse é o tema, a centralidade do reino de Deus. Tema que nós já estamos trabalhando na escola bíblica dominical aos domingos, às 9 da manhã. Hoje, depois de 4 domingos, já fechamos essa temática. Pastor Macedo hoje pela manhã conseguiu finalizar o reino de Deus e todas as suas nuances. E eu gostaria de dar sequência, como prometi no domingo passado, onde ministrei o tema a centralidade do reino de Deus. São todos muito bem-vindos, é uma alegria estar adorando a Deus junto com os irmãos. Alguns já fazia tempo que não vinha, né? Valdir e Ângela, é bom tê-los novamente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E a igreja precisa continuar, a igreja precisa avançar. Alguns ainda não podem vir, alguns estão impossibilitados de vir, e nós continuamos orando, continuamos clamando a Deus pela sua vida. Alguns estão com dificuldades na questão de saúde, temos clamado a Deus pela vida daqueles que estão
com dificuldades na saúde também, né? Sabemos que não é fácil, mas sabemos principalmente que Deus é um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações, que tem o poder de operar tanto o querer quanto o realizar. Precisamos orar, continuar orando, também pela nossa irmã Silvana, não se encontra bem, questão de saúde também, né? Que Deus abençoe e visite cada um dos nossos irmãos. A gente vai seguir orando. Se você tem necessidade, você tem liberdade para nos comunicar. Olha, pastor, eu gostaria que orassem, gostaria que o senhor orasse, gostaria que a igreja orasse, e a gente vai compartilhando essas coisas e Deus certamente vai operando. Queridos, eu gostaria de continuar dissecando um pouco mais o tema, já que é um tema inesgotável. Se quisermos, dá para ficar meses trabalhando esse tema, tem assunto para este tema, porque a centralidade do reino de Deus é algo infinito. Está em toda a Bíblia. E nós queremos falar um pouco mais a respeito das obras que Jesus veio fazer e da importância desse reino, porque a mensagem central do evangelho que Jesus começou a pregar é: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino dos céus. Se Jesus veio trazer esse reino, essa mensagem, é porque ela ainda é atual, ela ainda é viva, ela ainda é eficaz. Aliás, nós acabamos de cantar o Pai Nosso. Venha o teu reino, deve fazer parte da nossa oração. Jesus ensinou dentro do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ou seja, o reino que Jesus veio trazer, podemos começar a desfrutar dele na terra, nos desenvolver dentro da vontade dele ainda nessa terra. Mas ele continuará. Ele é um reino dos céus. Começa aqui, mas continua nos céus. Amém? E isto implica em muitas coisas. Mas hoje eu gostaria, no domingo passado, melhor dizendo, eu falei sobre as fases do reino. Um outro tópico foi as características do reino. E o reino de Deus deve ser a maior aspiração do crente. Foi esses temas tópicos que eu trabalhei no domingo passado. E prometi que falaria hoje sobre a oferta do reino de Deus. Prometi que falaria, e é o que eu gostaria de falar, permitindo o Senhor, a dinâmica do reino de Deus e os herdeiros do reino de Deus. Esses são os 3 tópicos que eu gostaria de falar, e gostaria de ler 2 textos. Bruno, você vai me ajudar com os textos aí? Por favor, então, Mateus capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos finalizando o estudo na Escola Bíblica Dominical. Capítulo 4, do verso 12, 13, e depois pula para o 17. Mateus, capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim o texto. Está colocado aqui à frente para você acompanhar, se você quiser. E eu quero ler por aqui. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João Batista, né? Retirou-se para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que é a mesma coisa que Galiléia, porque ele foi para lá. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Tem tradução que está com acento, é Naftali. É a mesma coisa, não há problema. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, o texto que a pastora leu no começo do culto, Isaías capítulo 9. Terra de Zebulon, terra de Naftali,
caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios, é a mesma Cafarnaum, mesma região. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Jesus veio trazer esta mensagem. Lucas, capítulo 4 também, Bruno, por favor, verso 16, eu quero ler apenas alguns versos, só para nós nos apoiarmos dentro do contexto da pregação de Jesus, do início da pregação de Jesus. Verso 16 de Lucas 4, indo para Nazaré, ele está se referindo à caminhada de Jesus, à saída de Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado. Agora Jesus está saindo da Galileia, de volta para Cafarnaum. No primeiro texto nós vimos que ele saiu de Nazaré e foi morar na Galileia, que é Cafarnaum, a mesma coisa. Agora ele está saindo de Cafarnaum e vai para Nazaré, indo para Nazaré, onde fora criado. Ele foi criado lá e se mudou para Cafarnaum, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o lugar, achou o lugar onde estava escrito uma profecia a respeito dele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Mais um. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui. Perceba que Jesus transita nesta região, entre Nazaré e Galileia, entre Nazaré e Cafarnaum, que é a mesma região da Galileia, também conhecida como Galileia dos gentios. Jesus então está pregando o evangelho, é o início do ministério terreno de Jesus. E Jesus então começa a pregar esta mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Ele estava trazendo a mensagem que incluiria as pessoas no reino de Deus. A Galileia, ou a região de Cafarnaum, é a região onde Jesus começa a pregar a mensagem do reino. É uma região miscigenada. É uma região onde havia judeus, mas também havia gentios lá em Cafarnaum, lá na Galileia dos gentios. É uma região que é miscigenada por causa de uma doação que Salomão fez. Portanto, coloca para mim, Bruno, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 11, para vocês entenderem por que essa região é uma região de Jerusalém, mas ela também é miscigenada, é misturada com quem não é judeu, com quem é gentil. Está aí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 11. Olha aí, de onde começou a miscigenação. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Salomão fez isso, irmãos. Este rei, um rei cananeu, trouxe presente para Salomão. Trouxe madeira de primeira, trouxe ouro, presenteou Salomão. E o que é que Salomão faz em troca?
dá de presente para esse rei séculos atrás 20 cidades na mesma terra da Galiléia, na região de Cafarnaum. Por isso essa cidade ela é miscigenada. Por isso tem ali gentios. E os judeus de Jerusalém, os judeus da capital, os judeus não aceitavam muito bem essa região. Era uma região desprezada. Era uma região mal vista, porque era uma região onde tinha gentios e judeus. Os judeus tradicionais não gostavam de se misturar com os gentios. E é exatamente nesta região que Jesus começa a pregar o evangelho no início do seu ministério terreno. Então, para nós entendermos a importância, porque é esta mesma região que Isaías está profetizando dela, lá no capítulo 9, como foi lido no início. Volta lá, Isaías capítulo 9, por favor, Bruno. Os primeiros versículos do capítulo 9, que é o capítulo 9 é um capítulo conhecido, porque aonde está o texto que a gente acaba usando mais, o versículo mais conhecido de Isaías: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. É o texto mais conhecido do capítulo 9. Mas os primeiros versículos diz: mas para a terra que estava aflita. Que terra é essa? Cafarnaum, região. Não aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou-a desprezível, terra de Zebulon, lá a mesma terra, viu? E a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, ou seja, no início era uma terra mal vista, uma terra desprezível, mas ia chegar um tempo onde ela viria a luz resplandecer sobre ela. E essa profecia, Jesus está cumprindo lá quando ele começa a pregar. É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Mas nos últimos dias, nos dias de Jesus, se tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios. É uma profecia que Isaías está dando sobre aquela região. É uma profecia que Isaías está dando, que ela realmente passou muito tempo sendo uma terra mal vista, mas que um dia ali resplandeceria a luz. E é exatamente ali que Jesus começa a pregar o evangelho. É ali que Jesus, que é a própria luz, chega para trazer luz, para trazer entendimento, para trazer salvação. Mais um versículo, Bruno. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? É isso que está acontecendo quando Jesus prega lá. É o cumprimento dessa profecia que está acontecendo quando Jesus está pregando lá na região. Uma região que era mal vista, a ponto de um dos discípulos, quando Jesus está começando a escolher os seus 12, o irmão de Pedro chega a dizer: mas pode vir alguma coisa boa daquela região? E então eles acabam chegando até Jesus e se tornando discípulos de Jesus. Tanto Pedro quanto o outro discípulo. O fato é que quando Jesus começa a pregar na região da Galiléia, Galiléia dos gentios, Cafarnaum e uma série de outras cidades em volta, porque não era uma região muito pequena. Era uma região onde, por exemplo, tinha Decápolis. Lembram que Jesus cura aquele possesso gadareno? Liberta. Ele era morador de Decápolis.
O que é Decápolis? Um conglomerado de 10 cidades. A mesma região. E é interessante que Jesus então começa o seu ministério, dá início ao seu ministério na pregação da mensagem do reino de Deus nessa região mais pobre. E os judeus, e os religiosos, e os tradicionais, achavam que seriam pregados primeiro para a liderança em Jerusalém. Primeiro na capital, primeiro para a nata. E Jesus faz o oposto, até para cumprir aquilo que a profecia diz. Agora, quando Jesus está indo para Nazaré, voltando para Nazaré, terra que ele cresceu, para pregar o evangelho, é aquilo que vimos lá em Mateus capítulo 4, volta lá por favor, Bruno. Eu estou te colocando bem dentro do contexto da pregação de Jesus. Capítulo 4, a partir do verso 17, se me fala a memória, Bruno. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Não, é o 11 mesmo, que diz que ele, com isto, o deixou o diabo, que vieram os anjos. Não é esse o versículo. Eu pedi para ler no início, e acabei aqui 12, eu acho que é o exatamente. Foi bom ter, então, entrado o versículo 11. Qual é o contexto do versículo 11? Volta o 11, já que foi colocado, está fora do script aqui, mas eu vou te colocar dentro do contexto. Que versículo é esse? Jesus, após a tentação no deserto, depois que ele diz, vai-te Satanás, o que é que acontece? Os anjos vêm e alimentam Jesus, deixando o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. É esse o contexto. Ele está saindo da tentação do deserto, e o verso 12 diz: e ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Mais um, Bruno, o 11, o 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que é a Galileia, a mesma coisa, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, como está lá na profecia de Isaías. Amém? Entenderam? Está aqui? Tá para ter uma ideia boa? Está erguendo o dedinho aí, irmã? Exatamente, é porque você leu Isaías, é a mesma região. É só para confirmarmos. Portanto, irmãos, é dentro deste contexto, de início de ministério terreno, de pregação do ministério terreno, no ministério terreno de Jesus, logo depois da tentação no deserto, Jesus então sai, ele cresceu em Nazaré, ele morava em Nazaré, mas ele resolve, depois da prisão de João Batista, ele resolve se mudar para a Galileia dos gentios, ou Cafarnaum, e ali ele começa a pregar o evangelho, cumprindo aquela profecia de Isaías. Amém? Feita a introdução, vamos então discorrer como que esta mensagem é importante, como que essa oferta do reino de Deus nos atinge e alcança toda e qualquer pessoa que entender essa mensagem. Você que nos assiste pela internet, preste bem atenção, porque essa mensagem é para a minha vida, é para a vida dos irmãos aqui presentes, mas também é para a sua vida, para abençoar, para te trazer luz, para te trazer entendimento, para te trazer salvação, para te trazer cura, porque este é o teor da mensagem pregada por Jesus, bem no início do seu evangelho. Amém? A oferta do reino de Deus é o primeiro tópico que eu quero discorrer. E eu quero passar rápido, eu fiz questão de fazer uma boa introdução, para que a gente possa discorrer rapidamente esses 3 tópicos. Esta é uma oferta do reino, não é o que Jesus está dizendo? Olha, arrependei-vos, crede, porque é chegado a vocês o reino dos céus. É uma oferta que Jesus faz, oferecendo para ele, para todas nós, para todas as pessoas, o reino dos céus. Olha, é chegado, é para vocês o reino dos céus. Então, é uma promessa de Deus que se cumpre na vida daquela região tão desprezada. Lucas capítulo 4, verso 18, por favor, Bruno.
Então Jesus está pregando nessa região tão desprezada, mas ele agora está dizendo para eles: ó, é chegado a vocês, é chegado a vós, vocês que estavam em trevas, agora chegou a luz, vocês que estavam perdidos, agora chegou a salvação, vocês que estavam caminhando no vale da sombra da morte, agora chegou aquele que veio trazer vida. Diz aí o verso 14: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quem que ele encontra aqui? Pedro e o seu irmão André. No início, na mesma região, eles moravam lá. Jesus escolhe os seus discípulos lá. E então eles estavam ali no seu trabalho secular, lançando a rede. Jesus então começa a pregar o evangelho ao mesmo tempo em que Jesus começa a rebanhar os seus apóstolos. Olha a sequência, mais um versículo aí. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ao mesmo tempo que ele prega a mensagem, ele também arrebanha. Nos dias de hoje, essa mesma mensagem é pregada, essa mesma oferta é oferecida, esse mesmo reino está disponível para todos aqueles que crerem na pessoa, na obra de Jesus Cristo, na salvação que Ele veio trazer, no reino que Ele veio ofertar. Mas Ele ainda também arrebanha para o seu reino, arrebanha para a sua obra, arrebanha para que o reino continue em movimento. Não é um reino estático, é um reino de poder, é um reino de glória, é um reino de serviço, é um reino onde todos nós temos o que fazer, é um reino onde todos nós temos algo para se desenvolver. Não é simplesmente: agora eu já faço parte do reino, agora eu já sou do reino de Jesus, cruzo os braços e espero a volta. Não! É preciso se desenvolver, é preciso frutificar, é preciso alcançar mais, alcançar outros. E essa é a oferta do reino de Deus, porque onde chega o reino, chega a justiça, o reino de justiça. Os súditos devem ter fome, essa deve ser a maior aspiração dos seus súditos. E nós, como súditos desse reino, esse reino de justiça que Jesus veio trazer, nós devemos anunciar, ofertar esse reino, oferecer a outros. Amém? Que vem mediante o arrependimento, que é a porta de entrada. Mencionei na mensagem do domingo passado. A fé e o arrependimento. Arrependei-vos e crede. Fé e arrependimento. Porta de entrada para o reino. E nós precisamos levar essa mensagem para todos aqueles que estão presos, para todos aqueles que estão aflitos, para todos aqueles que estão perdidos, para todos aqueles. Nós temos o que oferecer, irmãos. Deus nos deu, mas não nos deu para ficar parado em nós. Deus nos deu para que a gente movimente, para que a gente oferte para outros, para que outros também tenham o mesmo privilégio que temos de fazer parte do reino de Jesus. Amém? Os gadarenos, onde Jesus pregou essa mensagem, expulsaram de lá, expulsaram Jesus de lá. Por quê? Porque valorizaram mais os porcos, mais as coisas terrenas, do que aquilo que a mensagem fez na vida daquele gadareno. Eles viram o gadareno curado, sentado aos pés de Jesus, mas eles ainda assim não valorizaram o que esta mensagem pôde fazer na vida de um homem que estava preso na sombra da morte, no vale da sombra da morte, porque havia uma profecia que haveria esse tipo de situação lá.
olharam para aquele homem curado, são aos pés de Jesus, vestido, ele andava acorrentado, nu, ninguém conseguia nem acorrentar, ele não andava acorrentado, porque ele quebrava as correntes com que aprisionavam ele. Mas eles ainda assim pediram para Jesus sair da terra deles, porque valorizaram mais as coisas terrenas, valorizaram mais os bens, valorizaram mais aquilo que eles cultivavam, do que o benefício que Jesus veio trazer através da sua mensagem que liberta, que cura, que salva, que arrebanha e que também envia, porque o gadareno quis acompanhar Jesus. Senhor, eu quero ir com o Senhor. E Jesus comissionou ele na sua própria terra. Fica e testemunha para os seus em toda a sua terra. Gadara era um campo de 10 cidades. Deixou ali um missionário. Os súditos do reino também serão julgados. E é Jesus que diz isso. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede, ele está se referindo a algo do dia do julgamento. E deste-me de beber. Senhor, mas como foi que isso aconteceu? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Foi a resposta de Jesus. A mim me fizestes. Amém? Prestaremos contas. As boas novas aos deserdados de ordem política. Eles esperavam um governante político, social, e Jesus não veio desta forma, mas veio para trazer justiça social. Onde o reino de Deus chega, quebram-se as correntes da opressão, trazendo justiça social. De que forma o gadareno era visto, por exemplo? De que forma a mulher samaritana era vista, por exemplo? Socialmente bem? Não. Mas depois do encontro com Jesus, essa condição social mudou. Amém? Então ele veio trazer essa justiça. É um reino de justiça, irmãos. É um reino de justiça. Jesus veio levantar a cabeça das pessoas para uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade. Foi o que ele pregou naquela região. Uma região que tinha uma condição por séculos. Havia até uma profecia, era uma região ruim, mal vista. E Jesus veio trazer restauração. Veio curar os enfermos. Aonde o reino de Deus chega, mudanças acontecem. Nações, pessoas que serviam à escuridão, na ignorância, na escravidão, agora estão sendo libertos por uma mensagem: arrependei-vos e crede, porque é chegada a vós o reino dos céus. Amém? Queridos, nós também observamos dentro desta mensagem de Jesus algumas outras coisas que fazem parte da dinâmica do reino. O reino de Deus é algo muito dinâmico. E ainda lá no verso 18 do capítulo 4 de Lucas, deixa esse versículo aí por enquanto, Bruno, por favor. Olha o que diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Bruno, Lucas capítulo 4, 18. Desculpa, eu acho que eu falei errado para você. Isto. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
oprimidos. Faz parte da dinâmica do reino. Porque ele está dizendo o porquê que ele foi ungido. Qual o propósito da sua vinda? Por que que ele veio trazer essa mensagem do reino? Porque esta mensagem do reino não é implantado à força. Não é pela violência, pela guerra. Esse reino não foi trago implantado pelas armas, com derramamento de sangue humano, de pessoas comuns, mas foi o Espírito de Deus que ungiu Jesus e que o levou a derramar o seu próprio sangue, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. É isso que ele está lendo dentro da sinagoga para os judeus. É a mensagem que ele está pregando tanto para pobres, é a mensagem que ele está pregando numa região que não era muito bem quista pelos judeus, mas é a mesma mensagem que ele está pregando dentro da sinagoga para os judeus. Para aqueles que não o receberam bem, inclusive. Porque ele os confronta com uma mensagem que eles não esperavam. Eles esperavam uma mensagem que fosse pregada primeiramente para eles. E Jesus faz o oposto. E nós vimos na semana passada como eles o receberam mal, a ponto de quererem levar ele para uma região alta, onde certamente tinha um precipício, com a intenção de o lançarem dali. É a sequência desse texto, irmãos, que eu mencionei domingo passado, inclusive. Então, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pela força, o poder do Espírito Santo de Deus, que estava sobre o Senhor, e que pode estar, e que deve estar, se a igreja buscar, ele continuará sobre a igreja, para levar a mesma mensagem, para difundir o mesmo reino, para fazer as mesmas obras. Amém? É isso que nós, inclusive, cantamos lá no Pai Nosso. Venha o teu reino, mas venha só para mim? Não. A oração do Pai Nosso começa no plural, é Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso, é coletivo. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino vem e o governo de Deus vem sobre esta vida. Esse é o resultado, esta é a dinâmica do reino de Deus. Em terceiro, os herdeiros do reino de Deus. Bruno, ainda em Lucas, capítulo 4, verso 20 e 22, por favor. Os judeus até ouviram o que Jesus lhes falou, que o reino estava aberto para os gentios, viúva, Sarepta, mencionei isso no domingo passado. Jesus, quando está pregando lá na sinagoga, ele fala dessas coisas. Ele usa exemplo da viúva de Sarepta, que havia muitas viúvas em Jerusalém, mas Deus chamou uma que não era gentia, que não era judia, uma gentia. Que havia muitos leprosos em Jerusalém, mas Deus envia um leproso de fora. Quem é? Naamã. É o teor da mensagem. Deixa eu ver no texto. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Lembre-se que agora ele está pregando, começou pregando lá, depois ele em Cafarnaum, ou Galileia dos gentios, depois ele volta para Nazaré, onde ele tinha crescido, e agora está pregando na sinagoga. Depois de ler o profeta Isaías, a profecia a respeito dele mesmo, ele
fecha o livro, devolve ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Como vocês estão fazendo comigo? O que ele vai falar agora? E agora? O que ele vai ministrar? Ele leu uma passagem que a gente está esperando acontecer. Era uma profecia que não tinha acontecido ainda. Estava acontecendo naquele exato momento que Jesus tomou o livro para ler. E Jesus então esclarece isso para eles e diz, sequência, Bruno. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles poderiam ter dado aleluia, glória a Deus, como vocês fizeram. Mas não foi isso que aconteceu. Mais um versículo, Bruno. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam. Aqui começou a entrar as coisas que muitas vezes nos atrapalham também, irmãos. Eles até reconheceram a boa palavra. Palavras de graça. Mas começaram os questionamentos. Perguntavam: não é este rapazinho aí o filho de José? A gente conhece ele. Sequência, Bruno. Disse-lhes Jesus. E aí Jesus passa então a ministrar, irmãos. E a ministrar com exemplos, com fatos, melhor dizendo, que foram coisas que aconteceram em Israel. Com fatos que eles ainda assim não aceitavam. Jesus disse: olha, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Eles sabiam que Jesus já tinha pregado em Cafarnaum. E agora eles falam: faz aqui também na sua terra. Ou seja, Jesus está ministrando para eles. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando os céus fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, mesma região. Entenderam? Sequência. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio, norte da Síria, aquela região, irmãos. Não, pode passar, filho. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus está falando da profecia que estava acontecendo a respeito dele naquele momento. Jesus está falando da pregação que seria feita, outra profecia que seria feita a esse povo, nessa região. Ou seja, fatos que eles sabiam, estavam escritos. E por conhecerem Jesus, saberem de que família Jesus era, qual é o resultado? Olha a sequência. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Não era para se encher de alegria? Não era para se encher de fervor? Não era para se encher de gozo? Essa palavra está se cumprindo na nossa vida. Hoje é o dia do cumprimento dessa palavra. Mas eles agora se enchem de ira. E se encheram de ira, não é uma ira qualquer.
Uma ira que faz a gente falar umas besteirinhas aí, e daqui a pouquinho tudo passa. Eles quiseram matar Jesus por isso. Sequência do texto, Bruno, por gentileza. E levantando, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada. Eu não terminei de ler, Bruno. Você está apressadinho, hein, Bruno? Me ajuda aí, varão. Para de lá o precipitarem para baixo. Queriam matá-lo. Queriam matá-lo por causa da palavra, que não era uma palavra qualquer. Era um cumprimento de profecias na vida daquele povo. Mas eles estavam ressentidos, porque Jesus começou a pregar primeiro para aqueles que eles não gostavam. E aí não aceitaram a palavra, nem se fosse o cumprimento da profecia. Mas Jesus dá a sequência. Agora sim, Bruno. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Só até aí. Irmãos, eu vi que alguém deixou uma... Ei, Marina, hein? Foi você, não foi? Teu galardão é maior que o dela. Nem esposa lembrou de trazer a água, mas a Marina, glória a Jesus. E não é uma profecia, é só uma brincadeira. Quem sou eu para determinar tamanho de galardão? Quem sou eu? Os herdeiros do reino, irmãos. Jesus está falando para aqueles que também eram herdeiros. Todos nós somos herdeiros do reino, desde que o aceitamos. Eles não recebem o reino. Os judeus ouviram até que Jesus falou do reino. O reino estava aberto para os gentios, viúvas, Sarepta, Naamã. O reino quebra as barreiras sociais e denominacionais. É disso que Jesus está falando para eles. Olha, vocês estão presos em tradições. Vocês estão, em outras palavras, vocês estão presos em leis. Mas houve um tempo onde Deus se manifestou. Deus poderia ter trago para uma viúva de Jerusalém e não trouxe, porque Ele tinha planos também para os gentios. Deus podia ter curado um leproso aqui de Jerusalém, porque tinha leproso em Jerusalém, mas Deus preferiu primeiro um gentil, porque Ele inclui os gentios no plano dele. O reino dele também é para os gentios, e Jesus vai e prega primeiro para uma região onde havia gentios. Nós também temos direito. Os gentios também foram inclusos nos propósitos de Deus para fazerem parte do seu reino, para se desenvolverem no seu reino, para manifestarem este reino a todos os outros. O reino quebra barreiras. Não é a religião judaica. O reino quebra barreira. Não é nenhuma denominação que detém esse domínio, esse poder. O reino é de Jesus. E está disponível para todos aqueles que entenderem que em Jesus nós somos inclusos no reino, herdamos o reino de Deus. Não há raças, classes, denominacionais, messiânicas. Não há natureza humana que despreze a soberania do rei. Não há. Nada tem condições de desprezar. Ele veio trazer e pronto. Não eram os judeus os dominantes da religião. Os dominantes. Aqueles que detinham o poder. Na época havia muito poder. Caminhava junto com governantes. Decidiam até sobre quem viveria, até sobre a vida.
Não condenaram Jesus? O próprio Senhor? E para finalizar, a vitória absoluta do reino de Deus. Irmãos, nada pode barrar o reino de Deus, viu? E foi Jesus que diz isso. Porque se nós fazemos parte do reino, nós somos inclusos no reino, por que então que Jesus diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Nada pode barrar o reino. Ninguém, nem governo, nem poder, nem domínio, nem religião, ninguém. Portanto, esse negócio de a Igreja Católica Apostólica Romana achar que detém o poder do reino, cai por terra aqui, irmãos. E isso eu digo sem ofender os católicos, porque também são alvos da graça da misericórdia e são alvos para o reino de Deus também. A vitória absoluta. Quando o povo, encharcado de ira, rejeitou o rei e o reino, Jesus, porém, passou entre eles, acabamos de ler. E, na verdade, eles estavam tentando acabar com essa história. Vamos acabar com esse camarada que já resolve isso. Cheios de ira, a gente mata ele. Herodes tentou fazer isso. Os religiosos tentaram fazer isso. O diabo tentou fazer isto. Mas o reino de Deus é absoluto. O reino de Deus é o todo-poderoso, é o eterno. Não há quem vença, não há quem destrua. É a vitória absoluta do reino. Aconteceu quando Jesus veio trazer esta mensagem e para tentar acabar, tentar destruir tanto o diabo que tentou desvirtuar Jesus lá na tentação do deserto, usando inclusive as escrituras. Os religiosos tentaram pegar Jesus no contrapé muitas vezes. Os governantes. Mas quando eles pensaram que eles estavam vencendo, acabando com essa situação, foi aí que nós vemos a manifestação absoluta do reino de Deus, na cruz, irmãos. Aonde era um lugar de vergonha, aonde era um lugar de dor, ali Jesus teve a oportunidade de bradar: está consumado. A vergonha da cruz, na verdade, era uma vergonha na concepção humana, porque para o reino era o poder de Deus sendo estabelecido, todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, toda a obra de Deus através do seu Filho naquela cruz foi consumada. E o reino reina absolutamente, porque Ele é eterno. E não é só porque Ele é eterno, porque Ele é de poder, porque Ele é de justiça. Nele não haverá choro, lágrima, dor, injustiça. Não. Essas coisas não entram no reino. Estas coisas não herdam o reino. Quem herda o reino é quem entende a mensagem da cruz, é quem entende a obra de Jesus, se arrepende dos seus pecados e se rende a esse rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e obedece,
e caminha, e avança, e aprende, e trabalha neste reino. Esses são os súditos do reino de Deus. Esses são os que entram no reino de Deus. Esses são os que são incluídos através de Jesus no reino de Deus. Que Deus nos ajude a continuar orando aquilo que o Pai Nosso nos ensina. Ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e que possamos viver como filho do rei, viver como cidadão do reino, e trabalhar para que esse reino venha em sua plenitude. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada vez mais da sua graça, do seu poder, para que possamos seguir avante no reino de Deus. Se você pode, coloque-se em pé, por favor. Vamos orar juntos. Agradecer a Deus por este privilégio que temos em fazer parte do seu reino, em sermos participantes de um reino de poder, de um reino de glória, de um reino de justiça, de um reino glorioso que Jesus veio trazer para nós, para todos nós e para todos aqueles que quiserem fazer parte do reino. Jesus disse logo no início: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Antes de orar, nós vamos louvar? Beleza, muito bem. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. teu reino, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai Santo, nós rendemos graças ao Senhor, adoramos ao Senhor como acabamos de cantar, porque realmente a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Louvado seja o teu santo nome por isso, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque somos os maiores privilegiados, porque somos tirados, ó Deus, das trevas e somos transportados para a sua maravilhosa luz. E nesta noite nós nos rendemos a ti,
nós nos curvamos na tua presença, nós o adoramos na beleza da sua santidade e clamamos, ó Deus, graça e misericórdia, para que possamos continuar a avançar, a crescer, a frutificar, a levar esta mensagem, ó Deus, que salva, que cura, que liberta, que santifica e que inclui, ó Deus, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se rendem ao senhorio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que possa muitas pessoas serem alcançadas por esta mensagem gloriosa e poderosa. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Deus os abençoe, vão em paz, tenham todos uma semana de bênção, de vitória gloriosa e frutífera para a glória de Deus. Misericórdia é pra ser.